Como, por exemplo, se eu me acho o máximo numa certa atividade, ou tenho uma ideia de ter aptidões, inteligência a mais do que tenho, eu posso assumir um compromisso que me arrebente à frente. Eu me recordo que no início dos anos 2000, um rapaz que frequentava o nosso grupo, eu soube que ele disse, na verdade ele estava na fronteira de um distúrbio psiquiátrico, dava para perceber. Quando nós estamos treinados, nós percebemos isso, mesmo não sendo um psiquiatra, um psicólogo, a gente nota linhas gerais, às vezes até de forma bastante aguda. Eu trabalho com a espiritualidade, não com o distúrbio mental, então a gente tem que distinguir também. Assim como um bom psiquiatra, um bom psicólogo, psicóloga, tem que saber, uma boa psiquiatra, que ali não é distúrbio mental, ali é um fenômeno transpessoal. A pessoa tem que se informar. Há áreas de ciência que estudam isso, né? Antropologia, a etnologia. Existem várias escolas acadêmicas, científicas, sérias, estudando esses fenômenos. Está no Código de Doenças Internacionais. Possessão. Está lá. Existe isso. A gente pode estar informado ou não. Então, um rapaz à beira do distúrbio mental, eu fiquei preocupado. Ele frequentava a nossa palestra e disse, eu quero falar com você. Eu estava no início da casa de 30 anos, eu estava chegando à casa de 30, que é a diferença de 4 anos apenas entre nós dois. 4 ou 3, eu não vou me lembrar o certo. E esse rapaz estava querendo largar uma faculdade importante de prestígio. Eu fui tomar a atitude, pronto, com esse rapaz, interessante ver esse exemplo, que é um exemplo correlato ao da moça. Eu tomei uma postura paternal com ele, apesar da diferença ser menor ainda de idade. Ele ia largar a faculdade porque ele ia se candidatar a um cargo público e o projeto de vida dele, ele verbalizou para mim, é ser presidente da República. Aí eu disse, fulano, veja bem, você é um rapaz muito inteligente. Aí ele começou a fazer isso na mesa, com 2 dedos. Como se dissesse, pare, encerre. Por favor, tenha paciência comigo, deixa eu falar tudo para eu ficar com a consciência em paz. Você é um rapaz inteligente, autodisciplinado, muito. Você consegue se colocar para estudar. Você passou num vestibular difícil. Posso lhe pedir um favor? Termine sua faculdade. Vai ser importante a graduação para você. E não vai atrapalhá-lo caso você atinja esse objetivo de chegar à presidência da República. Pronto. Era 2000 e alguma coisa. Lula havia acabado de chegar à presidência da República. Então eu disse, e ele bateu na mesa. Quando eu começava a chegar nos pontos graves, ele batia na mesa. Por favor, tenha um pouco de paciência. Eu tive que usar toda a dose. Eu chamo de caridômetro. Ligo o volume máximo do caridômetro. Caridade, meu Deus do céu, porque é a hora de dar uma bronca, né? O pai e a mãe não tem que se segurar de vez em quando. Rapaz, é pra sacudir esse sujeito. Tá fora do senso. Tá fora de uma perspectiva realista de vida. Veja bem. Quando você fala de presidência, saindo da faculdade que você saiu, saindo de uma rota segura de prestar serviço ao próximo. Eu vou até dizer qual era a faculdade, de medicina. O rapaz estava saindo da faculdade de medicina. Posso pedir a você só isso, que você volte à sua faculdade, por tudo que você já me ouviu, pelo respeito que você tem a mim. Termine sua faculdade de medicina. Tudo bem, se eu não fosse presidente da República, seria o médico dos pobres como Bezerra de Menezes. O cara tinha um narcisismo delirante. Ou ele ia ser presidente da República, ou ele ia ser o santo dos pobres, ou era santo ou muito poderoso, tudo era muito alguma coisa. Esse rapaz, mais uma vez, é uma caricatura de situações mais simples, graus brandos de distúrbio cognitivo que as pessoas têm e não percebem. Loucura também é uma espécie de coeficiente maior ou menor nas pessoas. O rapaz era branco, alto, privilégio, né? Homem, branco, alto, hétero. Ele disse, eu posso pedir a você só isso? Você me garante que vai terminar sua faculdade de medicina? Termina. Agora deixa eu falar, me permita eu terminar sobre o seu propósito à presidência da República. Era a hora que ele batia mais na mesa. Você deve estar impressionado com o episódio de Lula. Eu não estou aqui defendendo a pessoa de Lula. Não interessam minhas opiniões políticas. Eu sou democrata. Ardorosamente, claro. Quem não é democrata é autocrata. E democracia é democracia,
Ponto. Essa história de direita e esquerda é uma tolice. Democracia, respeito aos direitos civis, respeito aos direitos individuais. Eu fui muito duro em 2018 falando sobre isso em público. Depois as pessoas resolveram se manifestar quando tudo já tinha acontecido. Democracia, respeito aos direitos individuais civis. Ponto. Não interessa a parte de esquerda, de direita, ser lulista ou não. O fato é que Luiz Inácio Lula da Silva é um gênio. Se a pessoa não quiser considerar que ele seja decente, idealista, o que for, para mim, em alguns aspectos, ele é até ingênuo. Não vejo nenhuma astúcia, na minha opinião, não vejo. É um homem inteligentíssimo. Alguém vai duvidar que ele seja com 4º ano primário, 4º ano de ensino fundamental, chegar à presidência da República num país complexo como o Brasil? Alguém tem dúvida? O carisma, a capacidade de liderança desse homem? Então eu disse a ele, veja, você deve estar impressionado porque Lula chegou ao poder. Lula, na sua idade, porque ele estava próximo dos 30, já estava impressionando no ABC paulista. Não só hipnotizando multidões com sua verve extraordinária, porque ele vibra sinceramente aquilo em que acredita. Não se trata de jogos complexos de manipulação, ele acredita naquilo. Como sempre foi conhecido como uma pessoa com habilidades excepcionais de negociação. Ele se sentava à mesa com militares, empresários e sindicalistas. Ele conseguia, dentro do ápice da ditadura, fazer isso. Eu comentei isso com o rapaz em palavras aproximadas. Lula não é uma pessoa normal. Ele tem um português truncado aqui ali, bobagem, porque na época ainda estava terminando de refinar. Ele erra aqui ou ali o português, não se impressione com isso. A instrução dele apenas não foi prestigiada. E depois ele foi corrigindo tudo isso. E depois ele começou a se informar sobre todos os assuntos essenciais. Vários professores ínclitos de grandes academias brasileiras começaram a dar aulas diretas a ele sobre esses assuntos complexos de economia, de política, etc. E o cara assimilou, sem fazer um curso superior, sem coisa nenhuma. E foi à presidência da República. Aí eu disse a ele, Lula não é referencial para você. Ele é um gênio na habilidade de relacionamento interpessoal. Aí então o rapaz bateu, eu posso desenvolver isso? Não, não pode. Você é um rapaz tímido, introvertido e muito vaidoso. Você não consegue se expor a críticas. Você não consegue trabalhar em equipe. Você tem que determinar as coisas. Aquele que estava batendo na mesa, não conseguia terminar de ouvir o que eu tinha a dizer. Você não consegue ouvir opiniões contrárias a você. Você é completamente inapto. Não exatamente essas palavras, eu vou lembrar, essa conversa tem quase 20 anos. Você é inapto a trabalhar com política. Veja esse seu limite. Você é um rapaz inteligente. Há pessoas que nasceram para ser artistas, grandes artistas. Há pessoas que nasceram para ser empresárias, grandes empresários. Há pessoas que até podem geminar, serem empresários com artistas. Outras que são grandes profissionais de gabinete, como um médico, uma médica. E ter muita inteligência no área não significa, é fácil a pessoa aumentar a ideia de sua capacidade. Rapidamente, é muito comum pessoas com inteligência acima da média serem presunçosas. É muito comum. Eu sou muito inteligente, eu consegui tudo, eu vou conseguir isso também. Vai se arrebentar lá na frente. E com consequências kármicas graves. Se conseguir, porque pode não conseguir, pode ter consequências graves. A pessoa não percebe que é um manda-chuva. A pessoa não percebe que não tem aptidão para relacionamento em equipe, de ouvir coisas muito contrárias naquela serenidade quase calculista, quase cínica. Habilidade política não é brincadeira, por isso que é muito comum haver psicopatas. Porque a pessoa tem que ter muito sangue frio, muita flexibilidade psicológica e moral para conviver com todo gênero de pessoas e negociar com todas elas. Isso não é simples. Para pessoas decentes, não. Só é simples para pessoas que têm maus caracteres. Que aí, escondo aqui, minto ali. Se a pessoa não tem nenhum problema com mentir, com fazer vistas grossas para problemas que não podem ser resolvidos de imediato, aí ela se dá bem na política. Mas uma pessoa decente, uma pessoa de bem, tem que ter habilidades extraordinárias. Tem que ter habilidades extraordinárias de trabalho de equipe, mesmo que seja mau caráter.
Mas sendo bom caráter, mais ainda. Mais ainda. Se eu não percebo minhas limitações, eu estabeleço metas de vida impróprias para as minhas capacidades. Eu comentei com ele, filho, como eu não falei filho, né, mas diria hoje, não se desenvolve aptidão para relacionamento interpessoal tomando algumas aulas durante 2 anos. Não é como ir para uma musculação, academia e botar músculo. Aptidões de relacionamento interpessoal se desenvolvem no correr de várias reencarnações. Aí ele começou a bater de novo. Não é como pegar um livro, por exemplo, na faculdade de medicina, eu disse a ele, não é como você pegar um livro de medicina e memorizar um monte de termos técnicos e compreender o que gênios da medicina e da ciência pesquisaram no passado. Essa é a sua aptidão. Você não pode pegar um manual de como se portar e realmente conseguir se portar na prática sem você ter essa aptidão psicológica desenvolvida em suas estruturas psíquicas. Isso não se desenvolve assim da noite para o dia. Porque eu quero, porque eu posso, eu vou, eu quero e vou, e quebra a cara, bate a cara na parede. E às vezes prejudica a multidão inteira junto com ele, ou junto com ela.